Fala pessoal, hoje nós vamos estudar o plano de benefícios do regime geral de previdência social. Vamos ver todas as garantias que estão dispostas na Lei 8.213 de 1991 em favor, de toda a gama de beneficiários, sejam segurados ou seus dependentes. Essas garantias vão ser dispostas na forma de prestações pecuniárias e não pecuniárias. As prestações pecuniárias estão dispostas na forma de benefícios, enquanto as prestações não pecuniárias estão formatadas como serviços prestados pelo INSS em favor de toda a gama de beneficiários. Tá certo? Vamos lá então, iniciando. Quando a gente começa a estudar o plano de benefícios do regime geral de previdência social, a gente tem que ter essa perspectiva macro, maior, tendo uma visão de todas as garantias que estão dispostas na lei. As garantias serão todas a forma como a proteção chegará até aquele beneficiário, assim dispondo a legislação. O que a gente tem que ter de norte aqui? Nosso norte é o artigo 18 da Lei 8.213. O artigo 18 vai trazer, como a gente aqui apresenta, toda a gama de disposições, de benefícios e serviços em favor dos segurados ou dos seus dependentes. Então essa é a nossa perspectiva inicial de trabalho quando a gente inaugura o plano de benefícios do regime geral. Tá claro? Beleza? O que está disposto em favor de toda essa gama? É isso que agora a gente vai trabalhar. Bom, vamos lá. Quando a gente começa o artigo 18, o artigo 18 vai primeiro inaugurar o rol, falando, olha, o regime geral de previdência social, ele garante toda essa linha de proteção. Linha de proteção que, fazendo um parêntese aqui, tem alterações pontuais por meio da última reforma constitucional que ocorreu por meio da emenda constitucional 103 de 2019. Então nós já vamos colocar aqui uma perspectiva de interpretação do artigo 18 à luz da nova ordem constitucional, das novas regras constitucionais que foram trazidas dentro do sistema agora por meio da emenda 103 de 2019. Beleza. Quando a gente começa a analisar a perspectiva, vocês podem acompanhar aqui nos slides, a gente começa uma perspectiva do que existe de garantia em favor dos segurados. Uma primeira garantia disposta na lei é a antiga, que é tão conhecida aposentadoria por invalidez, certo? Hoje eles estão chamando a aposentadoria por invalidez de aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Justamente para fazer depois um contraponto com o auxílio-doença, que é um benefício em razão de uma incapacidade temporária. Então hoje a nomenclatura que está se dando a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente. É uma primeira garantia disposta em favor do conjunto de segurados, tá certo? Quaisquer deles, sejam obrigatórios, sejam segurados facultativos, esses terão a garantia da proteção, terão a garantia de, caso tenham constatado uma incapacidade permanente, para o exercício das habituais atividades, bem como, como a lei diz, uma insuscetibilidade, uma impossibilidade de reabilitação para outra atividade que possa lhe garantir a subsistência. Nessa perspectiva, haveria a garantia de proteção no que hoje é denominada aposentadoria por incapacidade permanente. Beleza? Tranquilo? Bom, seguindo aqui nossa linha de trabalho, nós temos um segundo benefício disposto no rol, que é a aposentadoria por idade. Essa é uma aposentadoria por idade, hoje chamada de aposentadoria voluntária por idade, porque ela vai agregar os antigos requisitos que eram de dois outros benefícios. Anteriormente, a emenda constitucional 103 de 2019, a gente tinha previsto na legislação aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Isso foi alterado, certo? Alterado de forma que hoje estão aglutinados os requisitos necessários à proteção. Então hoje você tem uma aposentadoria por idade voluntária que comprovar uma idade mínima, bem como um tempo mínimo de contribuição ao sistema. Então foram aglutinados os requisitos
né, de dois benefícios para formar um único benefício, sendo que eu já detalho aqui para vocês, né, a perspectiva da revogação da chamada aposentadoria por tempo de contribuição para o novo regime jurídico previdenciário que se estabeleceu após a reforma. Logicamente, quando do desenrolar do nosso estudo, nós vamos poder perceber que ainda existe aposentadoria por tempo de contribuição, só que numa perspectiva de regra de transição. Então nós temos algumas regras de transição estabelecidas no próprio corpo da emenda constitucional número 103 de 2019, que essas regras trarão algumas perspectivas de gozo de aposentadoria por tempo de contribuição somente para aqueles segurados que já vinham contribuindo anteriormente, ou seja, aqueles que já estavam filiados ao sistema de previdência no regime jurídico anterior à mudança constitucional estabelecida pelo artigo 103, tá? Pela emenda constitucional, 103 de 2019. Certo? Beleza? Bom, numa perspectiva final, e aqui já de plano informo a vocês, nós estamos apenas apresentando o rol, tá? A ideia é só apresentar para vocês para que futuramente a gente possa detalhadamente estudar cada uma dessas proteções. Nessa perspectiva de apresentação, o último benefício a ser demonstrado, apresentado, que se qualifica como aposentadoria, é a chamada aposentadoria especial. Tá? Existe um benefício estabelecido pelo sistema do regime geral que vai proteger trabalhadores que laboram em condições, digamos, desfavoráveis à sua perspectiva física e mental. Se uma pessoa trabalha num ambiente gravoso, um ambiente prejudicial à sua saúde, à sua integridade física, em razão da presença de agentes químicos, físicos ou biológicos que levem justamente uma prejudicialidade àquela atividade laborativa desempenhada pelo trabalhador, esse trabalhador teria a perspectiva de obter o direito à chamada aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial também sofreu alterações pela reforma constitucional de 2019, aglutinando a ela idades. Tá? Então hoje existem também idades mínimas a serem demonstradas, ou até uma soma de pontos, vamos dizer assim, pelas regras que foram estabelecidas, tanto regra permanente como regra transitória, para o gozo e usufruto da chamada aposentadoria especial. Bom, então essas são as aposentadorias. Seguindo o rol, a gente abre o caminho para alguns benefícios que também ainda são garantidos em favor dos segurados. Nós temos o auxílio-doença, tá aqui, como eu já informei aqui há pouco, é um benefício que vai ser garantido àquele segurado que está temporariamente incapacitado de exercer suas habituais atividades. Então, o trabalhador sofreu um acidente, teve uma doença que levou ele a um quadro de incapacidade laborativa. Quaisquer dessas situações, sendo demonstrada uma impossibilidade temporária por exercício das habituais atividades, esse trabalhador teria a garantia de receber o que é chamado pela legislação de auxílio-doença. Beleza? Uma outra perspectiva, nós temos um benefício que é chamado salário-família. Tá? O salário-família, ele é um benefício que vai ser garantido a uma parte dos segurados da Previdência Social, principalmente aqueles que se qualificam como de baixa renda, depois detalharemos isso um pouco mais à frente, mas esse benefício ele tem como finalidade, digamos assim, fomentar a renda do trabalhador em razão da presença de filhos no seu núcleo familiar. Então o benefício salário-família, ele tem um escopo estabelecido na legislação que é tutelar a família daquele trabalhador, garantindo a ele uma renda, um reforço da renda. Então é algo a mais que vai chegar às mãos do trabalhador para que ele consiga trazer para o seu filho menor, de uma perspectiva de idade que será demonstrada, esse filho menor, garantias de melhores condições de vida, sendo que o salário-família ainda tem uma perspectiva social importante de aproximar aquele trabalhador e a sua família
das demais políticas públicas que são desenvolvidas no âmbito do Estado, principalmente sobre o aspecto de saúde e educação. Beleza? Então nós temos uma perspectiva, né, do chamado salário família, né, sendo vertido nesta condição, nessa perspectiva. Certo? Bom, seguindo o rol, nós temos o chamado salário maternidade. O salário maternidade é um benefício histórico, né, de larga aplicabilidade, mas principalmente destinado àquela mãe, né, que deu à luz ao seu filho e precisa, por uma necessidade social, se afastar do ambiente laborativo e dar cuidados, né, dar um trato integral àquela criança, àquele recém-nascido. Beleza? Veremos também que o salário maternidade, embora tenha essa principal finalidade, ele já foi ampliado para outras perspectivas. Tá? Hoje é garantido até mesmo o homem em razão de adoção, né? Ou a mulher em razão de adoção, em situações de guarda para fins de adoção e também quando ocorre a interrupção, né, não voluntária de uma gravidez por meio do chamado aborto. Então, hoje o salário maternidade ele tem um espectro bem largo de proteção, né, se aplicando a várias, né, várias situações definidas pelo legislador. Ao final aqui do rol que é garantido aos, né, segurados, são 8 garantias, 7 na verdade se a gente excluir a aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, a gente tem que ter a perspectiva de que existe o auxílio acidente. O auxílio acidente é uma garantia que não é tão comum quanto o auxílio doença, mas traz uma importância em razão do caráter indenizatório que foi impregnado esta garantia pelo legislador. Então o legislador ele trouxe uma perspectiva de proteção de alguns segurados, tá? Não são todos, veremos logo na sequência, que na verdade sofreram um acidente, tiveram uma perda da sua capacidade laborativa, só que não uma perda total, mas uma perda parcial, ou seja, alguém que tem uma redução da sua capacidade laborativa em razão da ocorrência de um acidente, essa pessoa terá, na verdade, uma perspectiva de indenização por meio do sistema de previdência social, né, no benefício que é chamado auxílio acidente. Tá certo? Então essas são as garantias que a lei dispôs em favor dos segurados. Bom, mas também temos, né, numa perspectiva de proteção do sistema, os benefícios que são direcionados aos dependentes desses segurados. Então, um segurado, em razão daquele conjunto de pessoas com vínculos familiares a ele, esse segurado terá uma perspectiva de instituir em favor do seu dependente benefícios. Benefícios que estão dispostos na lei na forma de 2 proteções pecuniárias. A primeira delas é a pensão por morte, um benefício muito clássico, né? Um benefício, né, muito corriqueiro e pleiteado perante as agências do INSS. A pensão por morte certamente vai ser concedida em razão do fato gerador apontado pela própria nomenclatura do benefício, que é o óbito, né, o falecimento, a morte do segurado. Essa morte, nós vamos ver sob uma perspectiva natural ou até presumida, ela vai gerar, né, uma perspectiva de proteção em favor do conjunto de dependentes do segurado, que na forma da lei possam ser protegidos. Beleza? Numa segunda perspectiva, nós temos a proteção em razão da prisão do segurado. Então, muitos segurados que, contribuindo à Previdência e veremos à frente, se qualificando também como de baixa renda, esses segurados poderão, caso todos os demais requisitos estejam presentes, instituir em favor do seu dependente um benefício chamado auxílio reclusão. Então, aqui existe também uma proteção destinada aos dependentes em razão da prisão do segurado. Bom, seguindo aqui nosso rol de garantias, a gente entra agora nas chamadas garantias não pecuniárias, que foram recentemente alteradas de forma a excluir do rol o chamado serviço social. Então o serviço social agora, por meio de uma alteração ainda, né, por meio de medida provisória 905 de 2019, né, a gente tem uma perspectiva de proteção
desses dependentes na forma de um benefício, então na forma de um serviço, digamos, serviço chamado serviço de reabilitação profissional. Então, o serviço de reabilitação profissional é um serviço que está disposto na lei em favor do conjunto de segurados e dependentes. Então aqui a gente abre um espectro maior, tá certo? Um espectro maior de oportunidade de proteção, seja aos segurados, seja aos dependentes. E o serviço que remanesceu, né, dentro da legislação é um serviço que busca capacitar, né, segurados ou seus dependentes para um ingresso ou um retorno ao mercado de trabalho. A perspectiva do serviço de reabilitação profissional é muito rica. Existe uma multiplicidade de possibilidades dentro do sistema que levarão justamente a uma proteção, como eu disse aqui há pouco, de natureza não pecuniária. Então são atos materiais que são prestados pelo INSS em favor, né, dos segurados ou os dependentes. Aquele que foi eleito, existe um processo de elegibilidade ao programa de reabilitação profissional. Esse trabalhador, o seu dependente, vai ser analisado por uma equipe multidisciplinar para poder receber próteses, órteses, cursos de capacitação profissional, para que ele consiga, né, reverter muitas vezes um quadro de impossibilidade laborativa para um quadro de reingresso ou ingresso no mercado de trabalho. Beleza? Então, nessa perspectiva, a gente encerra aqui o rol de benefícios e serviços. Está aqui minimamente apresentados para que você abra essa perspectiva de proteção. Tá certo? Bom, continuando o estudo do artigo 18, nós temos 3 pontos aqui só a mencionar. Tá? O artigo 18, ele limita a garantia de proteção do auxílio-acidente a determinados segurados. Então, de plano, ele já demonstra que, para fins de auxílio-acidente, somente quem? Somente o segurado empregado, né, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o segurado especial podem se valer dessa garantia. Somente eles. Tá? Ninguém mais pode ter essa perspectiva de proteção, a não ser, digamos, alguma interpretação judicial em sentido oposto, mas, em regra, até a própria jurisprudência segue, né, os ditames aqui legalistas do que foi estabelecido para o auxílio-acidente. Uma segunda perspectiva de análise, o artigo 18 vem pontuando que aquele que já aposentado pelo sistema, mas que se mantém em atividade laborativa ou retorna a ela, se filia e continua, né, obrigado a contribuir. Então o aposentado não tem a perspectiva de ficar desonerado da contribuição. Não, ele tem que contribuir, só que em razão dessa contribuição que ele faz, ele não tem grandes perspectivas de proteção. Tá? Então essa contribuição que é vertida, ela se pauta num aspecto de solidariedade do sistema, tá? Uma perspectiva de todos os trabalhadores devem contribuir, só que em razão dessa contribuição, ele sendo empregado, ele tem direito justamente a duas proteções. Na verdade, ele tem direito ao salário família, tá? E à reabilitação profissional. Essas são 2 perspectivas que ele tem direito de receber caso já esteja aposentado e trabalhando. Então, fora isso, o aposentado que, como contribuinte individual, ele labora, ou outra perspectiva, ele vai ter que contribuir, embora o legislador não reservou, em razão desta atividade, qualquer complemento na proteção. Muitas das teses já foram levadas ao judiciário, tá certo? Desaposentação, tá? Reaposentação, só que são teses que não estão encontrando guarida dentro do sistema para melhorar as condições de proteção social do segurado já aposentado. Bom, uma perspectiva final, um terceiro ponto aqui a ser demonstrado e apontado é algo que foi trazido recentemente, tá, pela Lei 13.846 de 2019, que é uma oportunidade
né, que vai ser detidamente regulamentada, de se pleitear benefícios fora da estrutura do INSS, então fora dos canais de atendimento da Previdência Social, oportunizando aos cartórios, né, como é colocado pelo legislador, né, cartórios de registro de pessoa civil, a oportunidade de você pleitear. Então, quando do registro, por exemplo, de uma pensão por morte, olha, registro de um óbito dentro do cartório. Então, vai registrar o óbito ali mesmo, né, em razão daquela certidão de óbito que vai ser emitida, já se possa no futuro registrar um pedido de pensão por morte. Então, o legislador está tentando criar alternativas outras para justamente a facilidade do acesso ao benefício, né? Facilitar os canais de comunicação que são oportunizados aos beneficiários do regime geral. Bom, beleza. Então, nessa perspectiva apresentada o rol, nós temos um segundo tema a trabalhar, né, nessa aula aqui de hoje, que é um primeiro instituto. Um instituto bem importante dentro do sistema de previdência social, que é a chamada carência. A legislação, ela estabeleceu para esse rol de benefícios, né, a aplicação de carências, ou seja, o legislador ele estabeleceu que alguns dos benefícios ali dispostos no rol de garantias do regime geral necessitariam de um período de carência para o devido gozo da proteção. O legislador ele concentrou a regulamentação na Lei 8.213, tá? Eu aponto a vocês aqui, né, artigo 24 até o 27A, trazem a regulamentação do período de carência, e o decreto e a instrução normativa do INSS vão regulamentar, vão detalhar mais esses pontos para uma aplicabilidade mais efetiva, digamos assim, da legislação. Mas para a gente começar a falar de carência, a gente tem que primeiro, digamos, conceituá-la. E qual seria um conceito de carência? Bom, entendam que a carência é um número mínimo de contribuições mensais que o segurado tem que verter ao sistema. Então, para o acesso a algumas garantias, uma parte das garantias, tá, do rol do regime geral, existe o legislador que um número mínimo de contribuições ao sistema já deva ter sido vertida. Então, alguém que busca ser protegido pelo sistema, pela condição de segurado que ele detém, essa pessoa vai ter que já ter vertido ao sistema um número mínimo de contribuições, ou seja, eu acabei de entrar, eu me filiei nesse dia à Previdência, eu ainda não tenho todo o rol de garantias ao meu dispor para usufruir dele. Eu tenho que conquistar e construir um histórico de contribuições mensais dentro desse sistema para que aquelas oportunidades de proteção possam ser a mim direcionadas. Assim, o legislador conceitua a carência. E a gente tem que só reafirmar um ponto aqui, tá, nas informações que eu trago para você aqui no slide, que a carência ela é um requisito, tá? É uma situação sem a qual não haverá proteção. A Previdência Social, em muitos casos, ele indefere um benefício, o INSS, ou seja, ele analisa um caso e ele vai indeferir um benefício e o motivo registrado ali, sabe o que é? Falta de carência. Então a carência, por ser um requisito, ela vai ser uma situação analisada e uma situação, digamos, exigida. Situação essa, caso não presente, ela levaria ao indeferimento da proteção. Então, o indeferimento da proteção, tá certo? Bom, mas para a gente começar a estudar a carência, quando a gente começa a falar que existem prazos de carência, já há, na verdade, uma curiosidade em saber, peraí, quais são esses prazos que estão definidos na legislação? Quais são os prazos que estão estabelecidos pelo legislador para que sejam observados, né, quando de uma análise de um requerimento de benefício? O artigo 25 vai trazer essa resposta para a gente. Em todos os seus incisos, o artigo 25 da Lei 8.213 vai trazer para nós esta regulamentação. E o primeiro prazo de carência que eu aponto para vocês aqui é o prazo de carência dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
A lei exige 12 contribuições mensais, ou seja, 12 contribuições mensais para a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por incapacidade permanente, também conhecida como aposentadoria por invalidez. Mas o que é interessante a gente dizer, e eu consigo talvez demonstrar para vocês aqui nesse slide, como eu falei há pouco, essa carência tem que ser construída em momento prévio à ocorrência do fato gerador do benefício. Ou seja, para que haja uma efetiva proteção e o cumprimento da carência conforme os rigores da lei, eu tenho que ter a perspectiva e a noção de que meu número mínimo de contribuições tem que ser vertido anteriormente à ocorrência, no caso aqui, da incapacidade, seja temporária ou permanente. Então, se um sujeito ele, tem um quadro de incapacidade laborativa, seja de que natureza for, o INSS vai analisar, vai definir uma data para esse início da incapacidade, e é à luz dessa data que vai ser analisado se previamente já havia sido implementada a carência mínima, ou seja, um número mínimo de contribuições mensais ao sistema. Então, o legislador exige que o número mínimo de contribuições ao sistema já tenha sido vertido antes do fato gerador do benefício. Beleza, só que aqui nós estamos olhando a regra estabelecida pelo legislador. Só que essa regra vai comportar várias exceções. Nós temos várias exceções dispostas na própria lei, então nós vamos encontrar isso no artigo 26, que vão garantir a oportunidade de proteção por meio do auxílio-doença ou da aposentadoria por incapacidade permanente para segurados que ainda não atingiram o número mínimo de 12 contribuições mensais. E quais são as exceções? Vamos lá. Nós temos um primeiro caso que é a chamada incapacidade em razão de acidente de qualquer natureza. Certo? Vou à frente explicar um pouco mais. Nós temos uma segunda oportunidade de proteção independentemente de carência para aquele que foi acometido das chamadas doenças ocupacionais, seja uma doença profissional ou uma doença do trabalho. Excluiria a necessidade da implementação de uma carência mínima. E por fim nós temos doenças graves que estão regulamentadas na lei, doenças essas que levarão uma proteção independentemente de um número mínimo de contribuições mensais. Mas vamos lá para a gente entender cada uma dessas exceções. Quando a gente fala do acidente de qualquer natureza, é aquele acidente que pode ser originado em qualquer situação da vida do segurado. Seja uma situação de um acidente doméstico, um acidente automobilístico, um acidente do trabalho, um acidente que possa levar a um quadro de incapacidade laborativa, seja qual for a situação do segurado. O decreto ele define, então ele fala lá, define, eu trago aqui para vocês, o que é um acidente de qualquer natureza ou causa? É aquele em razão de agentes exógenos, ou seja, externos, de qualquer natureza, levem a um quadro de incapacidade laborativa ou até a morte do segurado. Quanto à morte, não é o nosso ponto aqui a ser trabalhado, mas sim o quadro de incapacidade. Então, o decreto ele define justamente essa questão de ser uma causa externa, ou seja, qualquer coisa que por um evento externo, físico, químico ou até biológico, possa levar a um quadro de incapacidade laborativa. Então, poderíamos pensar no acidente esportivo. Isso é uma situação que se enquadraria no acidente de qualquer natureza. Então, marquem isso, não é só o acidente do trabalho que leva justamente à exclusão da carência. Tá? O que leva à exclusão da carência é um acidente, seja qual for a sua natureza. Então, seja qual for a natureza, assim vai ser considerado pelo legislador. Bom, vamos lá. Seguindo o nosso estudo aqui, agora eu apresento para vocês as chamadas doenças ocupacionais. Quais são essas doenças ocupacionais? Bom, nós temos a primeira, que é a doença profissional. A doença profissional é uma doença típica de certa atividade, já catalogada pelo legislador. Então o legislador já conhece
né, algumas doenças que nascem de certas atividades laborativas, como por exemplo, aquele sujeito que tem lesão por esforço repetitivo por ser digitador numa empresa. Então a LER, né, o DORT, seja qual for a nomenclatura que seja dada àquela doença, ela vai ser originada muitas vezes numa atividade que é típica. Então a pessoa que muitas vezes chega ao INSS para fazer uma perícia médica e o médico perito detecta que aquela pessoa tem uma LER e vê pela profissiografia dele que ele é digitador numa empresa, esse médico vai ter na mão ali uma situação de presunção do chamado nexo de causalidade, levando ao enquadramento do que eles chamam de doença profissional, uma doença típica de certas atividades. Bom, mas na sequência aqui nós temos uma outra natureza de doença ocupacional, que é a doença do trabalho, tá? A doença do trabalho é uma doença que não é típica de certa atividade. É uma doença que nasce em razão de condições especiais com que o trabalho foi desempenhado. Então, em razão de condições especiais com que o trabalho foi desempenhado, essa pessoa adquiriu um problema. Por exemplo, uma pessoa que está com um problema de natureza psicológica, e isso nasceu em razão de uma condição especial com que o trabalho vem sendo desempenhado, tá? Uma exigência muito acima ou muito fora de uma normalidade, tá? Um evento traumático que possa ter ocorrido dentro da seara trabalhista, laboral, tá? Um assédio moral, uma situação de um evento que possa ocorrer ali, que leve ao desenvolvimento de uma doença. Então não é uma situação natural e típica, uma situação especial. Então numa perspectiva dessa, o médico perito do INSS vai ter ferramentas ali, alternativas para analisar o nexo real, o chamado nexo técnico epidemiológico previdenciário, para analisar e estabelecer ou não o vínculo entre atividade laborativa e doença adquirida. Então, uma perspectiva pode ser construído o nexo de causalidade, identificado ele, para levar ao reconhecimento de uma doença do trabalho. Todas essas situações dispensam a carência. Tá claro? Beleza? Bom, para finalizar, nós temos ainda, digamos, uma situação que são doenças que são, na verdade, especificadas, Nós temos o artigo 151 que eu aponto para vocês, através das chamadas doenças graves. Essas doenças graves serão a última perspectiva de dispensa da carência. O artigo 151 traz um rol, tá? Um rol que vai estabelecer várias doenças, como por exemplo, neoplasia maligna, também conhecida como câncer. Então digamos que um trabalhador, ele começou a trabalhar seu primeiro emprego, com 6 meses de carteira assinada, ele passa mal na empresa e é obrigado, vai ao hospital, é obrigado a ficar internado lá e se descobre ali que ele tem uma neoplasia maligna, um câncer. Esse trabalhador vai ter a garantia de proteção, mesmo ainda não tendo implementado as 12 contribuições mensais? Saibam que sim, tá? Então essa é uma perspectiva que eu trago para vocês aqui, tá? Desse rol. O rol pode ser atualizado, existe uma perspectiva de atualização por norma infralegal, tá? Mas é um rol que vai dispensar a carência caso leve a um quadro de incapacidade. Logicamente entendendo que essa doença tem que levar a um quadro de incapacidade, se originar posteriormente a filiação do segurado ao sistema de previdência social. Beleza. Bom, aqui então a gente fecha o primeiro prazo de carência. A gente vai para um segundo, que é justamente o prazo de 180 contribuições mensais para a aposentadoria voluntária por idade. E também para a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, isso só numa perspectiva anteriormente à reforma de 2019. Bom, o que a gente tem aqui a falar? 180 contribuições mensais, numa perspectiva anual, são 15 anos de contribuição que tem que ser vertido mensalmente ao sistema. Só que eu aponto aqui embaixo para vocês
que existe, ou existia, digamos assim, uma certa dificuldade na interpretação deste novo tema aqui, desse tema, à luz da reforma. Então a gente aponta aqui que a doutrina vem debatendo, será que é ou não é exigida, né, a carência de 180 contribuições mensais para a atual aposentadoria por idade? Bom, por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, vejam bem que eu trago aqui no slide para vocês, né, e vocês estão acompanhando aí, o artigo 201, né, o parágrafo 7º, né, da Constituição Federal, vai trazer, né, os requisitos necessários à aposentadoria voluntária por idade e vai expressamente falar em tempo de contribuição. Então fala em tempo mínimo de contribuição para a regra atualmente permanente de 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Essa regra não fala em carência. Então, para muitos, haveria, na verdade, uma exclusão da regra que nós estamos agora estudando. Não mais seria necessário o cumprimento de contribuições mensais. Isso levaria a situações concretas impactantes, porque carência e contribuição e tempo de contribuição muitas vezes são distintas. Tá? Um exemplo simples que eu poderia dar a vocês, por exemplo, uma pessoa que ficou alguns anos sem contribuir, mas trabalhando como autônomo, contribuinte individual. Essa pessoa pode regularizar sua vida e suas contribuições perante o sistema. Então ele comprova perante o INSS o exercício da atividade laborativa, comprova que na verdade ficou, né, sem contribuir, e essa pessoa pode ir lá e pagar retroativo todo aquele período. Bom, beleza, pagando o período, ele passa a ter aquele período como seu tempo de contribuição. Só que esse período não tem validade para fins de carência, porque carências são contribuições mensais. Então, nessa perspectiva, lógico que não é para todos os casos, são casos mais excepcionais, de uma distinção entre o tempo de contribuição e a carência, a redação dada pelo Constituinte, não muito precisa, ela leva a uma situação dúbia. Ou seja, como o Constituinte fala em tempo de contribuição, não teria mais a necessidade da carência? Bom, embora essa é uma redação que foi trazida pelo Constituinte, o INSS fez uma interpretação aqui que eu trago para vocês no slide, numa perspectiva de que, embora a Constituição tenha falado apenas em tempo de contribuição, isso não dispensaria o cumprimento das 180 contribuições mensais a título de carência. Então o INSS fez uma interpretação, não sabemos como o judiciário vai se posicionar, tá? Essa é uma questão ainda, digamos que, se judicializada, ainda está num período inicial de análise pelo Poder Judiciário, tá? Mas o INSS já firmou seu posicionamento de que tem que ser cumprida a carência, tá, mínima de 180 contribuições mensais para a aposentadoria por idade voluntária, independentemente do que o Constituinte tenha estabelecido. Bom, para a gente dar sequência aos prazos de carência, nós temos o prazo do salário maternidade, que são 10 contribuições mensais. Então, existe um prazo de 10 contribuições mensais para o salário maternidade. Só que esse prazo não é aplicado a todas as seguradas e segurados da Previdência Social, somente aos segurados contribuinte individual, segurado especial e o segurado facultativo. Somente essas três qualidades de segurados, 2 obrigatórios, 1 segurado facultativo, eles têm que cumprir, né, o prazo de carência, sendo que no caso da segurado especial, a carência sempre tem que ser analisada à luz do que a lei determina, ou seja, quando a gente fala em segurado especial, a gente tem que entender que a regra do segurado especial, nós vamos falar um pouco sobre isso agora aqui na frente, é uma comprovação, né, do exercício de atividade rural pelo prazo estabelecido para carência. Então vamos sempre, quando falar do segurado especial, ter essa perspectiva em relação aos prazos de carência. Mas marque o salário maternidade, 10 contribuições mensais para a segurada contribuinte individual ou segurado, certo? Segurado especial, numa perspectiva de exercício de atividade laborativa,
e o facultativo. Bom, aqui existe uma observação apenas a título de registro, porque em razão da antecipação do parto, seria também reduzida a carência em número de meses correspondente à antecipação do parto. Então isso aqui é uma regra que está estabelecida, muito coerente, tá? Muito bem, digamos, posta, justamente para não prejudicar qualquer planejamento previdenciário que tenha sido feito em torno do benefício de salário maternidade. Bom, vamos dar sequência para uma regra um pouco mais nova, mais recente na legislação, que é, né, a exigência de carência mínima para concessão em favor dos dependentes do chamado auxílio reclusão. Então hoje o legislador estabeleceu que um segurado que preso, ele só instituirá o auxílio reclusão em favor dos seus dependentes se ele já tiver cumprido um período mínimo de carência de 24 contribuições mensais. É isso que o legislador hoje vem estabelecendo, tá? Foi regra trazida por meio de medida provisória no início do ano de 2019 e foi convertido, tá, na Lei 13.846, né, sendo então desde lá da medida provisória aplicado esse prazo de carência para o auxílio reclusão. Bom, e se as situações que dispensam a carência? Bom, o próprio dispositivo da lei, do artigo 26, vai trazer essa perspectiva. Quem que dispensa a carência? Pensão por morte não tem carência, salário família não tem carência, auxílio acidente não tem carência, tá? Os benefícios concedidos aos segurados especiais, naquela perspectiva de que o segurado especial não tem que comprovar o número mínimo de contribuições mensais, mas ele tem que comprovar simplesmente que ele exerceu atividade laborativa pelo prazo da carência, né? Atividade laborativa essa de natureza rural para os segurados especiais. Então essa é uma perspectiva, tá, para a não exigência de carência. Todas as situações aqui postas estão nesta linha de entendimento. Tá claro? Beleza? Bom, também não exige carência ou reabilitação profissional, né? Salário maternidade da empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa. Então essas são perspectivas que já foram, pelo menos, vistas por nós agora há pouco no que tange ao salário maternidade. Bom, para a gente chegar aqui a um ponto final dessa nossa análise da carência, entenda que existe a chamada carência no reingresso, também conhecida como carência de retorno, tá? Temos um outro ponto na frente, mas vamos falar a respeito da carência de retorno, no reingresso. Saibam que o legislador ele criou uma regra de que natureza? Bom, por mais que você tenha contribuído à Previdência Social, tá? Você pode ter o tempo que quiser, pode ter 20 anos de contribuição ao sistema. Se você perdeu a qualidade de segurado, ou seja, você interrompeu suas contribuições e o tempo passou a ponto de, né, te excluir, te desfiliar do sistema, quando você retorna a esse sistema, você fica obrigado a cumprir uma carência, né, de retorno para utilizar aquelas contribuições anteriores. Então, para eu utilizar aquele tempo todo que eu tenho lá atrás para fins de carência, eu tenho que cumprir uma carência nesse retorno, no reingresso. Esse prazo não se aplica a todas as carências. Existe uma que está excluída, que é do inciso 2 do artigo 25, que é a carência, na verdade, destinada às aposentadorias por idade voluntárias. Então, esse prazo de carência de retorno seria aplicado ao auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente, salário maternidade, daquelas que têm exigida carência, e auxílio-reclusão. E qual que é o prazo da carência no reingresso? Metade daqueles prazos por nós vistos até o momento. Então, embora essa norma já teve várias alternâncias, mudanças nesses últimos anos, hoje a norma que vem sendo aplicada, tá, uma redação que vem sendo dada no artigo 27A, exige metade dos prazos. Ou seja, eu tenho
3 anos de contribuição, mas perdi a qualidade de segurado. Quando eu retorno ao sistema, eu tenho que cumprir, para fins de auxílio-doença, no mínimo 6 contribuições mensais. Eu fechando essas 6, eu posso utilizar aquele prazo lá de trás para juntar e cumprir a carência toda de 12 contribuições mensais. Para o salário maternidade seriam 5, para o auxílio reclusão seriam 12. Uma perspectiva de metade dos prazos a serem cumpridos quando do reingresso. Se não cumprida a carência no reingresso, isso também é computado como falta de carência, que leva ao indeferimento da proteção. Certo? Beleza? Bom, para a gente aí sim finalizar o nosso tema, a gente tem o artigo 27 para ser estudado para entender a partir de quando se computa a carência. Existe regra que diferencia os segurados da Previdência Social. Então, alguns segurados, como nós aqui apontamos, empregado, empregado doméstico, né, o trabalhador avulso, o contribuinte individual que presta serviço para a empresa desde abril de 2003, tá? Essas pessoas têm a chamada presunção do recolhimento. Não é dada a elas o dever de contribuir, existe uma transferência de responsabilidade, elas têm o ônus financeiro, como segurados e trabalhadores. Mas outras pessoas, os contratantes, têm a responsabilidade de recolher a contribuição. Então, o que diz a lei? Para esses segurados, a carência conta desde a data da filiação. Então, desde a data da filiação, já serão computados os prazos de carência. Certo? Agora, para outros segurados, como o contribuinte individual que não presta serviço para a empresa, um segurado facultativo, essas pessoas elas têm que comprovar recolhimentos mensais. E a carência só passa a ser computada a partir, como diz a lei, do primeiro recolhimento em dia. Então, só quando do primeiro recolhimento no prazo é que passa a ser computada a carência. Demonstrando, como dito lá atrás, que muitas vezes pagamentos retroativos serão computados para fins de tempo de contribuição, mas não serão computados para fins de carência, em razão, né, desta regulamentação aqui para alguns dos segurados aqui apontados. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma regra que está no artigo 27, inciso 1º e 2º, que traz, né, a partir de quando se computa o prazo de carência dos segurados. Certo? Bom, com essas palavras então a gente finaliza o estudo. Eu deixo para vocês aqui, né, uma dica, né, uma indicação né, da verdade de um blog, de um site e de um Instagram que eu de alguma forma trago novas informações do direito previdenciário. Então, se você quiser entrar lá e seguir, tá? Fique à vontade, e com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Tá certo? Obrigado pela atenção, grande abraço.